Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de Engenharia e Arquitetura, Direito, Gestão e Negócios, Tecnologia, Psicologia, Ciências Naturais e Educação. Novo curso de Ciência de Dados e Publicidade e Propaganda. Inscreva-se no Vestibular 2021 da Fundação Santo André. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo aqui nesta sexta-feira, 25 de junho de 2021, 25 graus aqui no ABC. Obrigado pelo carinho, a honra, a confiança da audiência. Você que nos acompanha na página do Facebook, no canal do YouTube, no Twitter, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Obrigado, pessoal. Pode mandar seu comentário, sua pergunta. Fernando Cerverina está nos trabalhos técnicos, vai atualizando essas participações aqui para a gente na tela. Obrigado. Pode mandar aí no nosso chat os comentários do Facebook para a gente ir atualizando. Edição virtual que tem minha apresentação, Leandro Amaral, e toda a equipe do Repórter Diário, sempre fazendo a produção, o staff, nos auxiliando aqui no noticiário. Nesta edição, de uma forma muito especial, na entrevista, nós vamos atualizar as informações a respeito deste mês de junho. Na próxima segunda-feira, dia 28, tem a data do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Nós já falamos isso aqui na programação nesse mês de junho e, mais uma vez, a gente volta a tratar do assunto porque nós vamos falar diretamente com a ONG Mães pela Diversidade. A gente teve a oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho, da experiência, dos relatos, depoimentos. E, mais uma vez, a gente volta aqui com esse assunto, trazendo duas entrevistadas para aprofundar o tema. A Carla de Siqueira, que é mãe e, além de mãe, é psicóloga da ONG Mães pela Diversidade, e também a Cristiana Lemes do Nascimento, ela que é mãe. Carla, obrigado pela gentileza da entrevista. Bom dia. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês e agradecemos desde já o convite. Legal, muito bem-vinda. Da mesma forma, Cris, obrigado pela gentileza, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre o assunto. Bom dia a todos. Legal. Carla, quero começar contigo, além de mãe psicóloga também, e a gente tem falado muito dos desafios, né? Principalmente sempre quando chega perto dessa data, 28 de junho, fala muito dos avanços e do que ainda falta na sociedade. Na tua avaliação como mãe psicóloga, qual o maior desafio ainda hoje quando a gente fala de diversidade? O maior desafio ainda é o respeito, né? O respeito às questões relacionadas a toda a população LGBTQIA+, em relação à sua existência, né? Se é que pode-se dizer assim, porque ainda há muita violência, há muita negação da existência da população, não há políticas públicas que contemplem a população LGBTQIA+, e os nossos filhos, eu faço parte da ONG Mães pela Diversidade e por ser mãe de uma pessoa cis lésbica, e também por ser psicóloga, eu então atuo como psicóloga voluntária dentro do Mães. E o que a gente mais percebe é que o tempo vai passando, né? A gente está no século XXI e a violência aumenta ao invés de diminuir. A gente já teve muitos ganhos em relação a outros anos, no que diz respeito à criminalização da LGBTfobia, mas isso é muito pouco, porque à medida que a gente teve o ganho da criminalização, a gente também continua tendo muitos crimes, né? O Brasil é o país que mais mata
as pessoas trans, mulheres trans, ao mesmo tempo que, incoerentemente, é o país que mais consome pornografia trans, né? Então, assim, ficam essas dicotomias e essas reflexões para a gente ter, que não há nada que consiga fazer com que a gente possa justificar esse tipo Entendi. de atitude, né? Carla, e só para a gente ilustrar, quando você fala, por exemplo, da falta de política pública, cita um caso prático do dia a dia que evidencia exatamente essa falta de política pública e, se houvesse, o que seria diferente? Empregos, por exemplo, né? Se eu sou, digamos, um gay afeminado, né? E vou procurar um emprego e a recrutadora ou o recrutador percebe que eu sou um gay afeminado. E ele já ali de cara já me nega aquela, digamos, a possibilidade de eu ir adiante na entrevista de emprego. Ou então, se eu também sou uma pessoa, uma mulher lésbica, que me visto de uma maneira mais masculinizada, também já tem ali um preconceito que eu já não sigo adiante. Para a população trans, se isso acontece com a população cis lésbica e cis gay, isso ocorre, multiplica aí por 1000 para a população trans, né? Onde não há possibilidade de emprego, é quase 0,1%, né? Então, assim, não existe a menor possibilidade da população trans conseguir um emprego por ser trans. Tá. Agora, né? só me tira então, uma dúvida, Carla. Você citou, e me corrija se eu estiver errado, a população cis-lésbica. Qual a diferença de cis-lésbica e lésbica? Não, porque pode ser uma pessoa cis lésbica. A pessoa cis é uma pessoa que nasceu no seu corpo e reconhece o seu corpo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa cis lésbica, cis hétero, mas eu posso ser uma pessoa trans lésbica, eu posso ser uma mulher trans lésbica, uma mulher trans que não se reconheceu no seu corpo, então ela se transformou numa mulher trans. Entendi. E ela tem desejo por mulheres. Então, ela é uma mulher trans lésbica. Perfeito. Né? Então, assim, essa é a diferença entre cis e trans. Perfeito, né? excelente. Certo? Cris, deixa eu atualizar também, antes da gente dar sequência aqui. Cris, e concorda com a Carla em relação aos desafios? Tem algum outro ponto que você também salienta como mãe, que você percebe dificuldade nesse dia a dia? Tem. O preconceito sempre foi o pior deles, né? Isso de décadas, de muitas décadas já. E, como ela disse, eu acho que ao invés o negócio hoje ficar mais leve, mais aceito, com tanta tecnologia, piorou. Eu acho que piorou até um pouco. Os preconceitos são diversos. É preconceito de olhar, é preconceito de escutar uma voz que possa remeter a alguma coisa que é um LGBT, principalmente com o emprego, como ela falou, o gay afeminado, ele é uma pessoa como as outras, ele iria trabalhar como as outras, mas ele tem um preconceito muito grande de ser aceito. Entendi. Você tem o teu filho... O pior é o preconceito. Tá. Cris, você tem um filho só, Cris? Tenho um só. Um filho. Qual a idade? 23. Tá. E quando que ele assumiu isso para você? Você identificou? Como é que foi o momento exato disso, Cris? Olha, o momento exato disso, eu tive, não vou mentir, eu tive um certo choque, assim, porque
Acho que por ele ser filho único, né, a gente sempre espera o tradicional, mas ele não precisou chegar até a mim e dizer, eu percebi e aceitei primeiramente e estudei sobre isso, né, porque não é uma coisa assim também que a gente pode dizer que é tão normal, mas a gente tem aquela absorção. Como eu não tinha nenhum preconceito, então para mim foi muito mais fácil. Tá. Né? Com quantos anos que você um observou isso, Cris? Ele tinha quantos anos? Deixa eu lembrar aqui. Eu creio que eu percebi por volta de uns 10, 11 anos. Tá. E que ele chegou em algum momento a falar para você, mesmo Não. que você já tenha observado, ele não chegou a falar para você? Não. Tá. E nesse momento, ou nesse período, Cris, até os 23 anos, você falou do preconceito. Qual foi o episódio mais marcante para você de preconceito que você e seu filho sofreram? Olha, a gente não sofreu. Muito respeito a gente tem com as pessoas da família, né? Que ninguém falou nada, todo mundo aceitou. A gente tem um discernimento de aceitar o próximo, né? A gente não teve nenhum preconceito, a gente ficou até com medo do pai dele ter algum preconceito, por ser uma pessoa mais rude, né, mais radical, mas ele não teve. Se teve internamente, mas para a gente mostrar para o meu filho, para mim, não. A relação dele com o pai não mudou por conta disso? Não mudou por conta disso. Eu tinha esse certo receio, né? Como nós somos em 3, eu, meu marido e ele, então eu achei que de repente ele poderia ter algum certo tipo de preconceito de não aceitar o único filho que ele tem, né? Mas ele aceitou, o amor é o mesmo. Tá, mas no caso dele, ele chegou a pedir alguma coisa, trocar a identidade, mudou o nome ou não, Cris? Não. Perfeito. Agora, Carla, também no seu caso, ouvi um pouquinho mais, assim como a Cris, a questão de mãe, né? Como é que foi no teu caso, a tua experiência, o teu depoimento, Carla, com a sua filha? Você também, como a Cris, identificou? Sua filha em algum momento chamou você para conversar? A família, como é que foi? Então, a gente costuma dizer dentro do Mães que mãe sempre sabe de tudo, né? Então, com a minha filha também não foi diferente, assim, ela desde muito pequena, eu sabia que tinha alguma coisa que era diferente nela, né, o jeito de se comportar, o jeito de agir, o comportamento, assim, os gostos que ela tinha, mas e é estranho isso que a gente diz, assim, quando foi que ela se identificou, porque às vezes eu paro para pensar e penso assim que nunca uma pessoa hétero chegou para os seus pais e disse, pai, eu sou hétero, né? Então, a gente também exige isso dos nossos filhos LGBTs, né? Mas, tirando isso, a minha filha, com 12 anos, 12, 13 anos, ela já levava uma amiga, muitas vezes em casa, assim, quase todas as tardes, essa amiga ia até a nossa casa. E, assim, eu venho de uma família que ela é toda católica, apostólica, romana. A família do meu pai, ela é toda família paterna, assim, toda militar, né? Então, assim, o que as pessoas costumam dizer, assim, que tem uma rigidez militar. O meu pai era militar e nós já víamos, o meu irmão mais velho é homossexual e meu irmão com 18 anos revelou para os meus pais que era homossexual. E isso sim foi assim um momento dramático que eu lembro, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, dos meus pais chorarem muito e perguntarem para ele se ele tinha sofrido algum tipo de violência na rua. Eles aceitaram, mas ao mesmo tempo
ficava aquela questão o tempo inteiro. Eu lembro do meu pai dizendo, não, eu aceito, mas todos os dias eu rezo para ele que ele se cure, né? Mas, enfim, com o tempo foi aceitando, e quando chegou a vez da minha filha, a primeira neta, com 12 anos, eu percebi, então, essa menina que ia todos os dias, e eu já estava um pouco desconfiada, e eu só perguntei, assim, para ela, né, minha filha, essa pessoa que vem todos os dias aqui em casa, tá rolando alguma coisa entre vocês, além de uma amizade? E ela muito naturalmente disse que sim, que elas estavam ficando. E eu disse, ficar de que jeito, né? Ela assim, sim, mãe, a gente está ficando, estamos ficando juntas, né? Como se fôssemos namoradas. E eu fiquei em choque, essa que foi a verdade. Mas eu deixei para ela assim muito claro que o meu choque não era pela questão dela estar gostando de menina. Eu disse para ela que eu estava apavorada pela questão da violência na rua. Daí eu fui Entendi. encher ela de conselhos do tipo, se cuide na rua, não andem de mão Isso desde dada o na primeiro rua, momento, Carla. desde o primeiro momento. Não andem de mão dada na rua, tá cheio de pessoas completamente loucas na rua. Isso foi em 2000 e Ou alguma seja, coisa. Hoje em ela está suma, com... Carla, em suma, você falou para ela, assuma, mas não publicamente. Possa Não viver, mas aqui dentro publicamente. de casa, com as pessoas que já Exatamente. acolhem vocês. Exatamente. Hoje ela está com 26 anos, né? Então já tem um tempo. E ela disse para mim, de jeito nenhum, mãe. Se a gente quiser andar na rua, se eu quiser me beijar na rua com a minha namorada, eu vou fazer isso. Daí eu perguntei quem é que sabe dela, assim, o colégio todo. E deu assim, tá, mas e o que disseram? Ninguém tem que dizer nada. Então, assim, era uma coisa natural para ela. E ela disse assim, e os meus colegas, muito pelo contrário, eles apoiam e a gente está sempre junto, né? E houve um caso de lesbofobia com ela dentro de sala de aula, com um professor, e assim, foi um caso que foi perante toda a turma. Aí foi do próprio professor, Carla? Do próprio professor, e ela saiu chorando de sala de aula, porque ela foi dizer para o professor que ele corrigiu uma atividade da prova dela errada, que a atividade estava certa, e ele disse que não, que estava correto o jeito que ele tinha corrigido, e ela insistiu, era uma atividade física, ela já no segundo ano do ensino médio, né, e era uma escola que ela estudava desde a pré-escola, então vinha com essa turma, né, o tempo inteiro, e ele, assim, perdeu a paciência com ela e pegou e ofendeu ela. Então, ao invés de... Na frente de todo mundo. Na frente da turma inteira. Ele usou de uma maneira muito truculenta e muito chula. Ao invés de procurar meninas para namorar, mas usou o órgão sexual da menina. Entendi. Então, tu vai estudar física. E daí ela ficou chocada com aquilo, saiu de sala de aula chorando, e a turma inteira levantou e saiu junto com ela. Olha. E o professor depois foi demitido por justa causa, porque ele assumiu perante a direção da escola que ele realmente falou isso, e que daí ela tinha 14, 15 anos, eu fiz uma denúncia na delegacia do menor e do adolescente, nós seguimos com um processo, né? Então, assim, foi uma violência psíquica, né, e moral. Há pouco tempo que ela deixou eu começar a contar essa história, tem uns 3 anos mais ou menos, porque ela não conseguia falar sobre isso. Entendi. Porque para ela era algo assim que doía muito, diante dos colegas dela, ele ter falado dessa maneira assim tão brutal e violenta. E ele chegou a se arrepender e pedir desculpa para você e para ela? Não, nunca. Não, nunca. E a questão mais irônica era que era na disciplina de física, e ela passou no vestibular de física da Universidade Federal,
em 17º lugar, né? E ela dizia, mãe, eu só queria saber o endereço dele para mandar esse resultado para ele, que né? bacana, Dizendo que eu era burra em física. Que bacana. Né? Mas assim, eu tive uma criança LGBT e hoje eu tenho uma adulta LGBT. Então, crianças LGBTs existem. Que né? bacana. O teu relato é importantíssimo, Carla. E, Cris, você falou que não teve nenhuma dificuldade, você, seu marido, etc. Com o restante da família foi a mesma coisa? Os avós, primos, foi a mesma receptividade? Foi. Os meus pais ficaram um pouco daquele twin, né, na cabeça deles, por eles serem de uma criação bem mais antiga e conservadora, né? Mas eles assim, ficaram com, assim, como assim? Será? Né? Mas é isso mesmo? Mas eles aceitaram. Não foi uma coisa de sentar e conversar, olha, vem cá, vocês vão aceitar, o único filho que eu tenho, ele é assim, e a condição dele é essa, a opção sexual dele, ele escolheu, eu não tive como fazer nada, ninguém tem como fazer nada, né? E vocês vão aceitar e acabou. Não, eles aceitaram porque, como eu falei, o amor é muito maior, mas o medo que eu tenho não é da família, pode um ou outro, de repente, ter um preconceito e se esquivar um pouco e se afastar um pouco. Mas até aí, é questão de ele trabalhar o preconceito dele na cabeça dele, quem for. Mas o meu medo grande mesmo é a sociedade lá fora. A família, a gente conhece, a gente sabe que abriga a gente, né? E agora, a sociedade. Mas no caso lá fora, dele, ele teve algum episódio semelhante ao que a Carla relatou, na escola, algum amigo, professor, um ambiente de trabalho, teve algum momento assim mais complicado, mais difícil, Cris? Graças a Deus, não. Até onde eu sei, né? Pode ser que ele tenha tido, mas não tenha me dito alguma coisa e resolveu e não quis falar sobre o assunto, porque é muito complicado você falar mesmo sobre o assunto perante a sociedade, que, desculpa a palavra, para mim, às vezes é meio burra, porque meio não, completamente burra, porque se você não aceita a condição, um exemplo, eu tenho só o Igor, ele tem 23 anos hoje, eu tenho só ele, um filho só. Aí, digamos que ele tem hoje 12 anos. Aí eu descobri que aos 12 anos a opção sexual dele não é a tradicional, como se dizem. O meu amor por ele não vai mudar nunca, pelo contrário, o que a gente tem é o amor maior, pelo que a Carla também disse, que lá fora a gente tem medo da sociedade, da violência, então a gente quer às vezes colocar eles numa redoma se a gente pudesse, né? Claro, se pudesse ser a sociedade pudesse ser um pouquinho menos preconceituosa ou um pouco menos... algumas pessoas são mesmo ignorantes, né? Pudesse ter um pouquinho menos de ignorância e um pouco mais de discernimento para aceitar que as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher o que quer, eu acho que seria muito mais fácil para todos nós, né? Porque a condição é da pessoa, não é da sociedade. A sociedade, às vezes, eu acho que não tem nem que aceitar, é aquilo e pronto. Não é uma questão de, eu não sou aceito aqui, eu não sou aceito ali. Como não é aceito? A sua opção sexual é sua. Ela tem que ser aceita. Obrigatoriamente ser aceita. A pessoa como ela é. Perfeito. Cris, Carla, deixa eu passar aqui também pelo comentário dos internautas. Fernando já colocou na tela, mas vamos citar aqui nominalmente. João de Souza falando que nos acompanha lá da Praia Grande, dizendo que a discussão é importante. Legal, João, obrigado pela participação. Lucas Lemes também conosco. Valeu, Lucas, um abraço. O Igor Lemes aí, ó, papo importantíssimo. Legal, Igor, obrigado. Leonardo Tacconi, parabéns pela iniciativa. E meninas, parabéns, legal. Isabela Martinez também falando aí, perfeitas considerações. Legal, Isa, obrigado pela participação. E, Carla, tendo em vista a chegada aí do dia 28, a segunda-feira, a ONG vai fazer alguma atividade diferenciada por conta da data? A gente sempre tem alguma coisa no dia, né? Ontem foi lançada a propaganda da Burger King, eu sugiro que vocês assistam. Aliás, peraí, Carla, bem lembrado, peraí. Fernando, já põe na tela, por favor. Vamos lá, pode soltar.
Calma, deixa eu pensar. Pra mim, todo mundo pode amar todo mundo. Eu acho que pode se casar com homem, pode se casar com mulher. Quando eu vejo dois homens de mão dadas, Quando o menino gosta do menino. são dois homens de mão dadas. Eu nunca tive uma madrasta, só quando a mamãe contou pra mim que ela namorava com ela, aí que eu percebi que eu tinha uma madrasta. Eu conheço gay, conheço trans, conheço lésbica, conheço mais quem é. Na minha casa tem o D de trans, o G de gay. Sem problema nenhum. Essa é a melhor família que eu podia ter. E a criança, ela pode viver o mundo de outro jeito e ela pode acabar ensinando pro pai. Ponto final. Quer que eu explique mais alguma coisa? Pronto, Carla, agora sim pode seguir. Não, é isso aí, né? A criança não nasce preconceituosa, né? São os adultos que ensinam o preconceito e os adultos também ensinam amor e empatia. Então, cabe a nós ensinar nossos filhos, nossas filhas, nossos filhos a ter mais empatia, a ter mais amor, a ter mais respeito, né? Nós vivemos num mundo diverso e num mundo plural. Então, assim, o amor é amor, né? Os nossos filhos não estão cometendo nenhum pecado, eles só querem ser felizes e amar quem eles querem amar. Então é isso. E, Carla, na segunda tem alguma atividade específica? Assim, específica, a gente até nem gosta de falar, porque no dia que a gente lança, né? Tá. Que a gente tem algumas coisas, assim, sempre preparadas, que vêm através das nossas redes sociais. Perfeito. Cris, tinha visto a propaganda do Burger King? Não tinha visto, mas muito criativa mesmo. É como aquela criança falou. Quer que eu explique mais alguma coisa? Exato, A criança não mente, né? Todo mundo sabe, a criança não mente. Exato. Se a criança aceita, por que um adulto já crescido não aceita? Então, quer dizer, quem está errado é o adulto. Eu acho que a gente tem mais que ignorar essa parte da sociedade que não aceita. A sua opinião, então, também não vai ser aceita e também não vai ser discutida, ela vai ser ignorada com sucesso. E é tão simples, né? Não, a explicação da criança é tão simples, e para eles é tão simples, né? É homem namorar homem, é mulher namorar mulher, e é isso, né? Não tem complicação nenhuma, né? Carla, é a fala dessa criança, né? Quer que eu explique mais alguma coisa? Alguém não entendeu? Tanto você quanto a Cris falaram desse lado da mãe de perceber, né? Que a mãe sempre percebe. E a pergunta da redação: tem alguma orientação para as mães, pais, para também terem formas de observação para identificar, Carla? Não, eu acho que, assim, não tem por que ter um manualzinho, porque filho não vem com manual, né? A gente sabe disso, e cada filho é um filho. A gente pode ter 3 filhos criados da mesma forma, os 3 filhos serão diferentes. Diferentes, verdade. Né? Então, assim, eu acho que isso também não tem que ser uma preocupação, né? Então, assim, caso aconteça de eu perceber que meu filho tem algum tipo de comportamento que possa ser diferente, eu posso prestar um pouco mais atenção nele, e se realmente isso se concretizar, de eu ter uma filha lésbica, um filho gay, nós temos hoje crianças que desde cedo se dizem já não querer estar naquele corpo cristão, então são crianças trans, né? Então, assim, de procurar ajuda com psicólogos,
ou então de procurar o Mães pela Diversidade, que a gente pode orientar se realmente isso procede ou não procede, porque às vezes também a mãe fica muito apavorada, né, de achar que isso está acontecendo e às vezes não é, né? Então, em primeiro lugar, deixar o filho ser o que é, deixar o filho ser criança, deixar o filho ser adolescente, né? E quando acontecer, não achar que é uma fase, né? Ah, ele está experimentando, isso é coisa de adolescente, isso vai passar, nem ao céu nem à terra, nem Perfeito. não levar a sério, né? E nem tampouco também deixar que as coisas não estão acontecendo. Eu acho que a melhor forma é para todos os filhos, né? Sempre amor e carinho o tempo inteiro. E aceitar os filhos do jeito que são. Né? Não importa o que são. Perfeito, perfeito. Cris, quer comentar também, compartilhar isso para as mães que estão nos acompanhando, os pais, alguma orientação, alguma dica? É muito mais a partir do próprio relato compartilhado, acredito que é a melhor experiência que pode ter, né? Mas o que você pode deixar desse recado também para os pais e mães? Olha, o recado é o seguinte, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem, como a Carla falou, a gente observa bastante, né? E quando a gente percebe que pode ter alguma coisa ali, um comportamento que pode ser um pouco mais diferente do da sociedade, eu, por exemplo, eu fiz isso, eu dei total abertura para ele vir ter se sentir muito à vontade em vir falar comigo. E foi o que ele fez, mas depois de um bom tempo e tal, e quando ele veio me falar, ele já disse que estava namorando, está namorando, né? Tive medo até de repente, ele chegar em casa e o pai dele, né? Mas não, foi tudo muito aceito. Nós somos, eu e a minha irmã, somos as únicas filhas, né, dos meus pais, não temos muitos irmãos, é só eu e ela. E o meu filho tem 23 anos, e ele é gay, e o meu sobrinho de 19 também. Então, os meus pais ficaram um pouco, uau, como assim? Mas aceitam, hoje eles aceitam, assim, já conversaram comigo e com a minha irmã, mas alguma coisa aconteceu, como a Carla falou, alguma coisa aconteceu, não é que aconteceu o quê? É uma coisa espontânea, é natural, aconteceu sim, dentro deles, eles tiveram como colocar para fora, tipo assim, tiveram como ficar à vontade, se sentiram livres para colocar para fora o próprio sentimento que se sente lá dentro. Porque como aquela peça, porque essa eu acho que é um pouco mais como que eu digo, muito clichê, né? É como se eles tivessem ficado num lugar fechado e não pudessem olhar o mundo. Não, eles não têm que ficar em lugar nenhum fechado para esconder o que eles têm dentro deles. Ao contrário, meu filho namora, o namorado dele é super bacana, eu aceito ele como se fosse meu filho, né? Ele é uma pessoa muito bacana mesmo. Os dois, a gente se sente muito à vontade quando estamos nós três, a gente dá muita risada, a gente conversa sobre absolutamente tudo, e são pessoas maravilhosas. Aí eu fico pensando, por que existem pais e mães que até põem para fora de casa e agem de uma maneira mais ignorante, assim, não é que eu estou dizendo burro, mas ignorante porque não aceita aquela situação que está ali, né? O que eu acho que as pessoas deveriam trabalhar um pouco mais esse lado, ler mais sobre isso e aceitar quando isso é dentro da própria casa, da família, né? No meu caso, são dois. E graças a eles eu conheci mais o Matheus, que é o namorado do Igor, que é uma pessoa maravilhosa. O meu sobrinho é o Lucas, né? E eles são três pessoas assim que, ó, para mim, é isso aqui, legal. Ó, estão aqui dentro. Aliás, Cris, só para pegar o seu gancho aí, deixa eu compartilhar, o Fernando colocou na tela. Aline, obrigado, Li, muito feliz com a sua participação, viu? A Aline a Lid Mello, ela que é jornalista também, falando, olha lá, nossos filhos não agem fora da normalidade, eles estão fora
clichê normatividade, né? O pessoal Exatamente. que, como você citou há pouco, Cris, a Carla também. Obrigado, viu, Li, pela tua participação. Aliás, Fernando, teve outros 2 comentários ali que você colocou na tela e eu não citei. O Matheus Fernandes, obrigado, Matheus, parabenizando também a iniciativa. O Luiz Fernando parabenizando a entrevista. Obrigado, Luiz Fernando. A Ivonete Cunha, que sempre nos acompanha. Obrigado, Ivonete, bom dia. O Igor Lemes, eu citei aqui, é sobre respeitar. Perfeito, Igor, obrigado a todo mundo que vai aí interagindo conosco. Legal, Cris, Carla. E, aliás, já lembrando para a nossa audiência, aliás, quem está na audiência rotativa, o link vai permanecer aqui nas redes sociais do Repórter Diário. Você que perdeu alguma parte pode ver ou rever a íntegra da entrevista, vai permanecer aqui nas redes sociais. Carla, Cris, infelizmente aqui o nosso relógio é implacável, 36 minutos já, mas quero muito agradecer a gentileza, a participação de vocês, compartilhando relatos importantes. Claro que isso deve ser discutido, falado dia a dia, mas com mais ênfase nesse mês de junho, até por conta da data da próxima segunda-feira, dia 28. Mas da nossa parte aqui, Carla, um abraço, externe também os nossos cumprimentos a todos da ONG, que faz um trabalho de acolhida importante, de diálogo, de relatos. Mães pela Diversidade, espaço sempre aberto aqui para vocês. Carla, obrigado, à vontade para as considerações finais. Isso, vou convidar a Cris para vir para o ONG, para Mães pela Diversidade, vir com a gente, para a gente lutar pelos direitos dos nossos filhos, que nós não temos direitos garantidos, nossos filhos pagam impostos, estudam, são iguais a todos os outros, e ainda não tem direitos garantidos, o casamento igualitário, adoção de filhos, um monte de outros direitos aí que a gente precisa lutar muito ainda. E o Mães pela Diversidade eu sempre digo como psicóloga que não há cura para o que não é doença e não há reorientação para o que não é desvio. E o Mães pela Diversidade tem uma frase que a gente sempre abre a parada LGBTQIA+, de São Paulo, que diz o seguinte: sai da frente com teu preconceito que nós vamos passar com nosso amor. Então é isso. Com os nossos filhos, ninguém mexe, né? Que legal. Estaremos sempre prontas para atacar quem vier atacá-los. É legal. Isso aí. E, Carla, vou até pedir para a produção, põe de novo o site aqui, Fernando, por favor. Então, isso. A Carla citou, no Facebook, no Instagram. mãespeladiversidade.org.br. Isso mesmo. A gente tem uma equipe de acolhimento, que inclusive eu faço parte, a equipe de psicologia, junto com a coordenação estadual, faz parte da equipe de acolhimento. E estamos aí para receber todas as mães. O nosso público são as mães, em função de que ainda o preconceito é tão grande que as mães ainda sofrem por isso, né? De que às vezes o filho se identifica, se assume, e muitas mães são postas para fora de casa, ou tem que escolher entre o filho e o marido, ou entre o filho gay e o filho hétero, infelizmente, mas nós somos mais de 2.000 mães espalhadas em todo o Brasil. E obrigado, estamos à disposição de todos. Obrigado, e Carla. A gente vai esperar. Legal, tá, obrigado, Carla. Será muito bem-vindo. Deixa só, antes da Cris também se despedir, colocar os 2 comentários ali, Fernando, para a gente citar. O Lucas falando uma discussão muito importante, ainda mais para o mês da visibilidade LGBTQIA+. Parabéns pela iniciativa a todos, legal, obrigado. A Aline falando, importante a gente lembrar que crianças trans existem, as pessoas trans não brotam adultas em vasos. Obrigado, Li, pela participação. E legal. Assim, é importante lembrar, né, Aline, foi a Aline que falou? Isso, Aline. Isso. É importante lembrar, né, Aline, que as crianças trans nascem trans, elas não ficam trans. Então, assim, toda criança LGBT nasce criança LGBT. É isso. Perfeito. Obrigado. Cris, da mesma forma aqui, obrigado pela gentileza, à vontade para as considerações finais.
Obrigado a todos. Realmente o tema é muito necessário, né? A gente comentar sempre sobre isso. Eu acho até que deveriam ter mais coisas dizendo isso em muitas redes e muitos canais mesmo, abertos, fechados, que seja. Hoje em dia tem mais, mas antes é que não tinha realmente nada, né? Quem parava para assistir era uma pessoa suspeita. Então a gente ficava com aquele escudo. Hoje não, hoje a gente, como ela falou, a gente sai da frente que a gente vai passar com amor. Você não tem amor, então sai. Né? É bem assim mesmo. Carla, você é gaúcha? Eu sou gaúcha. Percebi. É muito difícil de perceber. Legal. Que legal, legal. Então, aliás, de que lugar, Carla? Do Rio Grande do Sul? De Porto Alegre. Ah, capital mesmo, Porto Alegre. Capital. Legal. Gente, obrigado mesmo. Carla, obrigado pelo convite, viu? Eu vou participar. Eu participo. Aí, legal. Fico honrada de fazer aniversário segunda-feira, viu? Opa, olha, aí, legal. Não é por acaso. Não é por acaso. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Cris. Obrigado, Carla. Todo mundo que acompanhou. Vão voltar mais obrigado, vezes aqui. Obrigado a vocês. Tá legal, bom. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Fernando Servininas, na produção, os trabalhos técnicos, a você que participou, a você que acompanhou, mas não escreveu mensagem também da mesma forma. Seguimos aqui à disposição, como de costume, para discutir todos os temas que envolvem o dia a dia da sociedade, tá bom? Pessoal, obrigado pelo carinho, a honra, a confiança da audiência. Continue nas nossas redes sociais, curta a nossa página do Facebook, nos siga nas demais redes sociais, dá um like no canal do YouTube, Twitter, Instagram, notícia em tempo real no site repórterdiario.com.br. Claro, vamos seguir nos cuidando, a pandemia não acabou. Obrigado, pessoal, bom dia, até a próxima. Se nada acontecer antes, voltaremos ao vivo 2h30 da tarde, direto de São Caetano. Obrigado.